Vou pedir para que os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor, onde nós faremos a leitura do nosso texto para a nossa meditação. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Judas. É um livro pequeno, só tem um capítulo e os seus 25 versículos. Judas, nós faremos a leitura dos versículos de número 3 e número 4. Nosso tema dessa manhã é a defesa da fé. Leiamos. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissolução, os quais desde muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por a leitura da Tua Palavra, e agora em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza nessa manhã, para, ó Deus, a transmissão da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por esse grande privilégio, ó Deus, essa grande honra, ó Deus, de ser, ó Deus, o condutor da Tua Palavra. Ó Deus e Pai, que Cristo possa crescer, que nós possamos diminuir, e ó Deus, que a Tua Palavra possa encontrar um local em nosso coração, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, regozijantes, e também, ó Deus, prontos, ó Deus, para aplicar essa palavra em nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Jesus, porque nós te agradecemos. Amém. Os amados podem se sentar. Meus queridos, nós vivemos épocas tão difíceis, onde a fé cristã tem sido sempre abalada por algum tipo de teoria ou por algum tipo de teologia, muitas vezes alheia, né, aquilo que de fato nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Jesus, ele foi muito claro em todos os seus ensinamentos, pelo menos desde menino, desde criança, em que eu leio a palavra do Senhor e que passei a ter entendimento dos escritos de Cristo, né, eu não vejo conflito nem confusão naquilo que Cristo ensinou. Pelo contrário, né, Cristo ele foi muito lúcido em tudo aquilo que ele quis passar aos seus ouvintes, e todos aqueles que relataram esses fatos foram homens instruídos por Deus para que realmente a palavra pudesse chegar até as nossas mãos hoje íntegra, imaculada, sem nenhum tipo de mancha, para que nós pudéssemos ter o real entendimento de tudo aquilo em que Cristo queria nos anunciar. Mas é fato que nós podemos notar, desde a morte e ressurreição de Cristo, que a partir do momento em que os discípulos eles ficam encarregados de propagar o Evangelho, né, aos quatro cantos da terra, a toda criatura, começou a haver uma série de conflitos e de correntes ideológicas que começaram a colocar em xeque os ensinamentos de Cristo. Né? Desde a época em que Pedro e depois Paulo começaram a exortar as pessoas e começaram a evangelizar a região da Ásia Menor, a região da Europa, começou-se a criar uma série de conflitos, talvez por conflitos ideológicos, conflitos de pensamento, conflitos de ordem de costumes, né, das pessoas, da época, cultura, e isso provocou uma série de divisões e começou a se criar uma série de teorias que causaram grandes males para a igreja. E nesse contexto nós temos aqui Judas, um dos discípulos de Cristo, inclusive um dos discípulos que são considerados o meio-irmão de Jesus. Né? Quando você fala meio-irmão de Jesus, a Igreja Católica até fica abalada, né? Porque eles não aceitam que Maria teve outros filhos além de Jesus. Né? Fato é que depois em que ela teve a Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo deu a liberdade para que ela com seu esposo coabitassem e tivessem outros filhos. Mas no pensamento corrente do catolicismo, Maria só teve Jesus e ela é virgem, né? E não houve mais a concepção de nenhum filho.
E não é bem verdade, né? Jesus teve sim outros irmãos, né? Irmãos somente, né, do lado materno, porém, Jesus ele teve os seus irmãos e por muitas vezes, né, os seus irmãos também não davam crédito à sua mensagem, né? Fato é que Judas provavelmente foi um desses, né? Judas que provavelmente tenha sido verdadeiramente o irmão de Jesus, que também irmão de Tiago, outro meio-irmão de Jesus Cristo, né? Nós temos aí um texto em Marcos capítulo 6, versículo 3, e Gálatas capítulo 1, versículo 19, né, onde, se confirmando esses textos, né, ele realmente pode ter sido então aí o meio-irmão de Jesus, né? Os irmãos do Senhor não criam nele a princípio, tinham muita dificuldade em acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, né? Tinham uma certa dificuldade em compreender isso, mas depois da ressurreição e da conversão, eles passaram verdadeiramente a ser os seus seguidores, né? Nós podemos acompanhar isso também em Atos capítulo 1, versículo 14. É possível que Judas, né, devido ao fato de não ter crido a princípio, ele se sentiu-se indigno de assinar essa carta como um irmão de Jesus. Assim, ao escrever, ele se refere não como irmão de Jesus, mas sim como um servo, né? Como um que segue a Cristo. A grande evidência do escrito de Judas é exatamente a preocupação com a crescente heresia e com a crescente falta de consenso entre as pessoas com relação à santidade do Evangelho e também a uma série de ideologias que estavam causando problema dentro da igreja. A igreja estava rumando para um caminho cheio de heresias, de ideologias humanas, né, falsas doutrinas, crença, assim como Paulo já havia advertido lá em 1 Timóteo, né, a Timóteo, para que Timóteo tomasse cuidado, né, com os falsos mestres, com os falsos profetas, né, as pessoas que estavam dando crédito às fábulas do judaísmo, né, e estavam também incorporando as fábulas de outras crenças, de outras culturas, porque na mesma medida em que o evangelho crescia, ele crescia em todas as partes. E era comum, né, a inserção de pensamentos ou de uma série de ideologias de outras culturas. Então as pessoas acabavam confundindo, aceitavam a Cristo, mas continuavam com práticas pagãs. Isso é muito comum, principalmente nos países que são evangelizados hoje, onde essa cultura ela é muito forte, cultura milenar. Os irmãos, por exemplo, já viram aqui o André com a sua esposa, os missionários, falando a respeito dos países em que eles têm passado, Priscila e o Rodrigo também, né? A dificuldade, porque muitas vezes esses povos, quando aceitam a Cristo, eles são de uma cultura milenar, são gerações que têm uma certa prática, um certo costume, como é o caso dos indianos, que quando você oferece a Cristo para eles, eles não têm repúdio em aceitar, eles aceitam com bom grado, eles até gostam disso. Por quê? Na Índia, o costume deles é adorar vários deuses. A Índia tem mais deuses do que a própria população deles. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. E eles têm mais deuses do que a própria população deles. Eles são o segundo país mais populoso da Terra. Só ficam atrás dos chineses. E ainda assim eles têm mais deuses do que o próprio povo, né? Então, se você fosse dividir, daria quase 1,5 ou 2 para cada um deles. Então, eles aceitam, né? Para eles, se você oferecer Jesus, mais um, que bom. O que esse Deus faz, né? Eles querem saber qual que é onde ele age. O que é? O Deus da dor de cabeça? É o Deus da dor do calcanhar? Né? É assim que eles aceitam. E isso é muito difícil. Como você vai tirar isso de um povo, né, que já está habituado a aceitar esse tipo de cultura, a aceitar esse tipo de condição, né? Da mesma forma em que quando você vai pregar a palavra a um povo que não aceita, né, temos a mesma dificuldade, né? Assim como vai se pregar para um povo que tem grande facilidade em aceitar qualquer outro Deus, a nossa grande dificuldade também é pregar para um povo que não aceita nada, como é o caso dos muçulmanos, né? Não aceitam, não. Jesus foi um grande profeta, para eles consideram Jesus, só que não como filho de Deus, consideram a Jesus como um profeta. Ele foi um profeta, foi um homem de Deus, só que não é salvador de ninguém. Para eles é Maomé e pronto, né? Então, a dificuldade para que o evangelho possa alcançar essas pessoas. E aqui, Judas, na sua mensagem, ele fica muito preocupado.
E ele começa a fazer então esse pequeno relato, que é uma carta muito pequena, mas nós temos aqui um grande conteúdo que até mesmo em outros trechos da Bíblia não são mencionados. E ele parte aqui em defesa da fé cristã, né, exatamente conclamando a igreja, né, provavelmente as igrejas da região do norte da África, a região ali da Etiópia, a região ali hoje onde pertence a Líbia, esses países modernos, né, escreve principalmente esse povo que estava recebendo essa mensagem com a grande preocupação de que não se corrompessem com as heresias e com as pessoas que se levantavam para tentar caluniar ou tentar distorcer o Evangelho. Ele tinha uma grande preocupação com relação a isso, né? Então, o primeiro motivo da escritura dessa carta é exatamente exortar para que as pessoas defendessem a sua fé devido à invasão de mestres imorais, né, e heréticos. Pessoas que não tinham escrúpulos, né? Quando vem à nossa mente imoral, né, é tudo aquilo que vai contra a moralidade e os bons costumes, né? Tudo aquilo que afronta a sociedade, afronta a lei, não só a lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus, né? Então, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que vai contra a prática, né, das boas obras, e tudo aquilo que é herético, tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que profana o nome sagrado de Jesus. E aqui era a grande preocupação de Judas, a preocupação com homens que se levantavam, porque viam a expansão do Evangelho, e em nome dessa expansão, eles colocavam uma série de questões para que o povo ficasse confuso, e com essa confusão, exatamente trazer aí conforto para a vida deles através do engano, lesando as pessoas e tentando não ver o crescimento do Evangelho de Cristo, mas sim procurando, né, o proveito próprio. Aqui, nós temos então Judas até mesmo nos mostrando o que é que aconteceu com aqueles que se levantaram contra Deus, falando falsas palavras, levantando calúnia, difamação contra a palavra sagrada de Jesus, né? Ele diz aqui no seu primeiro versículo, que nós fizemos a leitura, o versículo 3, amados, enquanto eu empregava toda diligência, ou seja, todo cuidado, para vos escrever acerca da salvação. Percebemos que Judas ele estava preocupado em escrever, né, com todo cuidado, para não confundir a mente das pessoas. Nós, quando nós estamos aqui na frente, nós temos que ser diligentes, cuidadosos. Precisamos saber o que nós estamos falando. Precisamos estudar, precisamos ter cuidado, porque as nossas palavras são ouvidas pelos irmãos. E muitas vezes o irmão que está ainda imaturo na fé, ele pode achar que a palavra, talvez, tendo sido dita de forma não muito esclarecida, traz mais confusão do que solução para o seu problema. Então nós precisamos ser cuidadosos. E aqui nós percebemos que Judas ele foi cuidadoso para escrever acerca da salvação, né, que nos é comum. Ele sentiu a necessidade de nos escrever, exortando para batalhar pela fé. Ele deixa bem claro, a batalha pela fé. Batalhar é lutar. Né? O reino dos céus tem que ser tomado à força. É uma batalha, né? Se Deus agora abrisse os nossos olhos espirituais, se de repente nós pudéssemos aqui deixar de enxergarmos uns aos outros, e Deus aqui tirasse essa venda carnal e nos permitisse ver a venda espiritual, os olhos espirituais, com certeza nós veríamos uma grande batalha, né? Uma guerra entre o céu, né, e o inferno, exatamente para que nós pudéssemos nos manter aqui firmes. Satanás ele está a todo momento tentando, com os seus dardos inflamados, tentar confundir a nossa mente, tentar nos induzir ao pecado. Na semana passada, o pastor, na sua pregação aqui de manhã, né, falando sobre uma série de questões em que nós devemos lutar contra uma série de vontades da carne, em que muitas vezes, se nós não estivermos realmente na palavra, dificilmente nós conseguimos vencer, né? E é isso que Judas ele coloca aqui, a batalha pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, né? E ele começa dizendo aqui, pois certos homens introduziram com dissolução, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios,
que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, homens que não estão preocupados com a mensagem de Cristo, mas estão preocupados com a mensagem do proveito próprio, a mensagem de encher os templos, encher os bolsos, né? Eu não discordo disso, mas eu acho uma certa imprudência por conta da tamanha dificuldade que muitas pessoas vivem, né? Até uma vez, certo homem, pregador da palavra, mas que foi até mesmo questionado a respeito, né? Perguntaram para ele se ele achava certo um pastor comprar um jatinho para poder viajar para fazer suas mensagens, né? E aí ele disse que se Jesus vivesse nos nossos dias, provavelmente Jesus teria que comprar um também, né? Só que, em meio a tantas dificuldades das pessoas, a gente acredita que sim, seria um meio de transporte muito ágil para que pudesse ser expandido a palavra, né? Mas eu acredito que existem meios mais eficazes que poderiam ser aplicados, porque hoje, com o advento de tantas coisas como a TV, como o rádio, eu acho que o alcance é tão grande quanto se você tivesse um avião e se deslocasse. Pelo menos o trabalho é menor, né? Porque o avião você tem que ir para lá, para cá, tem todo um custo operacional, enfim, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Mas nós podemos observar que muitas vezes as pessoas estão preocupadas, né, com muitas vezes até o conforto próprio, né? Tem muitos executivos que não têm avião e andam em avião de carreira, de companhia aérea normal, para se deslocar, né, e ainda assim conseguem atender os seus compromissos, né? Eu acho que é desnecessário um gasto tão grande assim em meio a tantas dificuldades que muitas vezes as pessoas dentro da igreja enfrentam, né? Isso acaba trazendo uma imagem muito errada, da igreja, né? Sendo que na mensagem de Cristo nós não vemos Cristo se rodeando de nada disso, né? Jesus Cristo andava lá no lombo do jumentinho, né? E ele poderia ter se cercado de luxos, mas ele abriu mão disso porque sabia que isso acabaria aflorescendo o quê? A vaidade humana, né? Mesmo Jesus sendo Deus, mas ele estava entre nós como homem, né? E isso aflora a vaidade do homem, aflora aquilo que o homem tem, né, de se sentir, né, prestigiado, não por aquilo que ele é, mas por conta daquilo que ele tem, né? E esse é o grande problema. Tem pessoas que são cortejadas pelas outras por aquilo que tem, pelo interesse. Então as pessoas o procuram por interesse, mas não é pela pessoa. Às vezes é uma pessoa bacana, uma pessoa muito boa, mas ela é cortejada pelas demais porque ela tem bens e as pessoas querem usufruir daquilo que aquela pessoa tem. O dia que a pessoa não tem mais nada, né, ela é abandonada. Ninguém está preocupado com o caráter da pessoa, com quem a pessoa de fato é, né? Aqui, Judas continua a sua palavra, lembrando a nós a importância de estarmos com a nossa mente sóbria em Cristo, porque Deus ele não poupou a ninguém que se levantou contra ele, levando palavras de imoralidade e distorção dos seus ensinamentos. Aqui Judas ele começa deixando assim: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui Judas ele começa mostrando a cada um de nós a importância de estarmos observando a palavra do Senhor, porque mesmo com toda a sua misericórdia, mas muitos assim ainda foram deixados de lado, porque não foram fiéis e não obedeceram a palavra. Ele deixou bem claro aqui, quero vos lembrar, né, que depois de Deus ter tirado o povo do Egito, todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que não creram que seria possível entrar na terra prometida, Deus fez o quê? Tirou toda aquela geração, né? E aí só Caleb que entrou lá com a sua família, né? E Josué, né? Os demais, eles ficaram de fora, né? E os demais não puderam entrar. Por quê? Não creram na palavra do Senhor, né? Não creram que poderiam ser agraciados com essa terra prometida. Até mesmo Moisés, coitado, que estava no meio daquele furacão todo ali, só pôde contemplar com seus olhos, mas não pôde pisar os pés, né? Então até ele ficou no meio dessa situação, porque Moisés ele defendia o povo, apesar de todas as dificuldades, mas ele amava aquele povo. Mas aí ele não foi permitido entrar também, né? Então Deus os destruiu.
E aí nós temos aqui uma situação ainda mais agravante. Nem mesmo os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Lá em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz que, sobre a profecia do rei de Tiro, quando o rei de Tiro se levanta, né, que aqui é uma alusão a Satanás, diz que 1/3 dos anjos, né, ou 1/3 das estrelas, como o texto diz, né, foram levados com ele. Aqui, aqueles que não guardaram o seu principado, ou seja, aquilo que Deus reservou para eles, esses também, a eles não foi permitido continuar. Nessa grande rebelião que houve nos céus, aqueles que não mantiveram aquilo que Deus havia confiado a eles, muitos deles foram lançados, né, e foram lançados em prisões eternas, e estão até hoje nessas prisões, né, acorrentados, aguardando o dia do grande julgamento de Deus. Inclusive lá em Apocalipse a Bíblia diz que alguns deles vão ser soltos, né, nos últimos dias, uns até com aspecto de rãs, né, a Bíblia fala lá no Apocalipse, e esses vão ser soltos para atormentar os homens na terra. Mas estão lá acorrentados, estão presos, né, por ordem do próprio Deus. Eles estão lá trancafiados, porque não honraram a Deus, não obedeceram a Deus. Nem mesmo os anjos foram poupados devido à sua desobediência. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles, e indo após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Texto claro aqui, né, Sodoma e Gomorra não foi poupado em hipótese alguma. Quando Deus é questionado, né, por Abraão a respeito daquele povo, e se realmente haveria alguém ali que seria digno de ser poupado, Deus, se tiver somente um, o Senhor vai poupar. Se tiver um aqui que possa escapar, eu vou poupar. Agora, se não tiver ninguém, eu vou destruir tudo. E não tinha, de fato, que as cidades foram destruídas, né? Tamanho era o pecado que havia em Sodoma e Gomorra. Contudo, semelhantemente também, esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Veja só, irmãos, tamanha a ousadia do homem com relação às coisas espirituais. Mesmo sabendo sobre a justiça de Deus, sobre todos aqueles que profanam a palavra verdadeira, aqueles que vão contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que é sagrado, ainda assim, esses se levantam como falsos mestres, sonhando, né? Ou seja, sonhando com a glória, né? Sonhando com a grandeza, sonhando com a riqueza, fruto da desonestidade para com a palavra de Deus, porque estão enganando a si mesmo, né? Eles contaminam a sua carne, eles rejeitam toda a autoridade. O que é rejeitar toda a autoridade? Toda a autoridade dos céus. Eles rejeitam a autoridade que é dada por Deus para a pregação da palavra, para a exortação, para o louvor a Deus. Eles rejeitam a autoridade imposta por aqueles que têm como cobrar. Então tem o pastor, tem a junta de pastores, tem os conselhos de pastores, e muitas vezes eles se levantam contra esses líderes exatamente para questionar a sua autoridade. Rejeitam a autoridade constituída, e não só muitas vezes a autoridade eclesiástica, mas até mesmo a autoridade constituída na forma da lei, porque querem ver os seus próprios intentos. Blasfemam das dignidades, ou seja, das pessoas dignas, das pessoas de bem, das pessoas que realmente ensinam, né? Muitas vezes colocam essas pessoas como motivo de chacota, até mesmo. Blasfemam, levantam calúnias, né? Levantam dúvidas a respeito do caráter das pessoas. Até parece que Judas estava escrevendo para os nossos dias de hoje, né? Há 2000 anos atrás, mas a realidade parece que é a mesma de hoje. Nós podemos notar a grande dificuldade que é a expansão do Evangelho, muitas vezes por conta de falsas doutrinas, né, ou falsos mestres que nos seus intentos procuram primeiramente não ver o reino de Deus e a sua justiça,
mas primeiramente os seus próprios interesses, né? E as demais coisas, né? Ele sabe que vai ser acrescentada, mas muitas vezes pelo povo, que é enganado e que é levado, né? A esse caminho torto, que é esse caminho de falsos mestres. Nós devemos tomar cuidado, porque a palavra, ela é sadia. A palavra do Senhor é uma palavra eficaz. E nós temos que ter sabedoria, irmãos, em pedir a Deus para que Deus nos dê o dom do discernimento, né? Para sabermos se realmente aquilo que está jorrando, né, como o texto de Tiago, que foi lido na semana passada aqui, não pode da mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou há de ser uma coisa ou há de ser outra. Ou há de jorrar da fonte água salgada, ou há de jorrar da fonte água doce. Então o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna, né? E muitas vezes nós somos colocados em xeque com relação a isso, mas porque talvez não somos tão vigilantes assim. A palavra nos ensina que nós devemos orar, devemos vigiar, né, porque o inimigo está como um leão ao nosso derredor, esperando o momento para que possa nos tragar. Devemos ter essa ciência de que a palavra do Senhor, ela é suficiente para que nós possamos entender com clareza aquilo que de fato o Senhor quer para cada um de nós. Na dúvida, não pestaneie, não tenha medo, procure a palavra do Senhor. Vá na palavra, leia a palavra, porque a palavra é a resposta para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, para as nossas interrogações. Aqui, Judas, ele ainda dando continuidade à sua exortação, ele diz aqui no versículo 9: mas o arcanjo Miguel, esse contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e mesmo assim não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. É um texto aqui que a gente não encontra em outros textos da Bíblia, e é um texto interessante porque fala exatamente da questão onde Deus escondeu o corpo de Moisés, né? O corpo de Moisés, depois que Moisés contemplou a terra prometida, que viu ali a glória de Deus, então Deus o sepultou, Deus escondeu o corpo de Moisés, né? E numa atitude muito ousada de Satanás, porque Satanás ele fica rodeando pela terra, né? Nós podemos observar isso lá no texto de Jó, né? Onde a criação de Deus de tempos em tempos vai prestar conta a Deus, né? Porque Satanás ele é um rebelde que ele ainda assim ele tem que ser submisso à autoridade de Deus. E a Bíblia diz que de tempos em tempos eles têm que se apresentar diante de Deus. E Satanás, no tempo dele, ele foi lá e teve que se apresentar diante de Deus. Ele vai lá e fala, Deus vai lá e pergunta: ei, o que você está fazendo? Ah, eu estou rodeando a terra, estou passeando aí, estou vendo o que está acontecendo. E ele fica rodeando, ele fica observando as coisas. E ele observou, ele viu quando Deus escondeu o corpo de Moisés. E o intento dele com o corpo de Moisés qual era? Aparecendo com o corpo de Moisés, ele poderia apresentar o corpo ao povo de Israel. E apresentando esse corpo ao povo, o corpo de Moisés poderia ser objeto de culto. Porque Moisés é muito admirado até hoje pelo seu povo, né? Ele é o símbolo máximo da admiração do povo hebreu, do povo judeu, né? Nas listas que saem lá dos homens mais ilustres do judaísmo, sempre Moisés encabeça a lista, né? E Satanás, ele sabia disso. Olha, se de repente eu pegar o corpo dele e apresentar para o povo vai levantar um altar aqui, vai esquecer de Deus e vai adorar Moisés, né? E aí, o arcanjo Miguel, na Bíblia não há outra referência a arcanjos, só há anjos, mas aqui nós temos a figura do arcanjo. Arcanjo é o chefe dos anjos. E aqui nós temos aqui o arcanjo Miguel, né? Que ele vai e se apresenta ali naquela situação a Satanás e fala assim: olha, que o Senhor Deus te repreenda. Aqui, irmãos, é como a palavra diz: quem tem sabedoria, ouça, né? Nós notamos aqui a figura do arcanjo, o chefe dos anjos, ou seja, um ser de extremo poder. Se um anjo já é poderoso, imagina o arcanjo, né? É um ser de extremo poder, é um ser que tem muita autoridade, e ainda assim, com todo esse poder,
ele não pronunciou nenhuma palavra de maldição contra Satanás. Isso porque era contra Satanás. Ele não ousou falar nada, olha, eu vou aqui brigar com você, eu vou tirar minha espada de fogo aqui, vou brigar com você. Não, ele não fez nada disso. Ele ali se apresentou, quando ele viu que Satanás estava cavucando lá, né? Ó, que o Senhor te repreenda. Aí você não vai mexer não. Percebam a autoridade desse arcanjo. Ele poderia muito bem, com a autoridade que ele tinha, ele repreender a Satanás. Mas ainda assim ele não ousou fazer isso. Ele falou que o Senhor Deus o repreenda. Ele usou a autoridade do próprio Deus para repreender a Satanás. Ele poderia, olha, eu estou te repreendendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade para fazer isso. Em momento algum ele fez isso. Ele vai lá e fala que o Senhor Deus te repreenda. Aí nós podemos analisar com o texto e o contexto que nós estamos observando aqui. O homem, creio eu que da criação de Deus, além de ser um dos mais astutos e sagazes, é um dos mais desrespeitosos. Porque aqui nós vemos um arcanjo com todo o poder, e ainda assim, em momento algum, ousou se sobrepor à autoridade de Deus. E nós, como homens tão pequenos, muitas vezes queremos ser mais do que Deus. Aqui, nós vemos a ousadia do homem em contraponto à humildade daquele que realmente está na presença de Deus, aqui no caso o arcanjo Miguel. Em momento algum, ele usou a autoridade que foi dada por Deus a ele. Mas antes ele usou a autoridade de Deus na vida dele, para que ele pudesse fazer aquilo. E o homem, com toda a sua sagacidade, ele tem o intento de ser Deus. Ele difama as coisas espirituais. Tamanha é a nossa ousadia. Nós ficamos imaginando qual será o juízo de Deus para com o homem. Tamanha a nossa desobediência, tamanha a nossa falta de respeito para com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que com Deus, irmãos, não se brinca. Né? Lá em Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Deus não está aqui brincando. Como diz os filósofos, Deus não está jogando xadrez. Né? Não é um jogo de xadrez onde tem estratégias para ver quem é que vai ganhar o reino do outro. Né? Mas pelo contrário, né? Nós estamos aqui falando de vidas. Nós estamos falando de redenção, da cura para um mal que está enraizado na sociedade, na humanidade, que é o pecado. Né? Aí aqui Judas ele complementa no versículo de número 10. Os homens, né, vamos colocar assim, ou esses, porém, difamam a tudo o que não entendem. E naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Nos colocando como animais irracionais. Quando muitas vezes nos levantamos contra a palavra de Deus. Porque o animal, irmãos, eles não são dotados, como os irmãos sabem, como nós, do sentimento, do esclarecimento, do entendimento. Né? Eles não têm a noção, né, do nascimento, noção da morte. O animal ele segue uma rotina de instintos. Né? Ele precisa procriar, ele precisa se alimentar, ele precisa se proteger, ele precisa se defender. São instintos da natureza que Deus deu a esses animaizinhos. Mas nós somos dotados de uma mente capaz de compreender o mundo à nossa volta. Nós somos dotados de uma mente onde nós podemos compreender a natureza da vida, a natureza da morte, a natureza dos sentimentos, do amor, do ódio, da raiva. Um animalzinho, você pode muitas vezes bater nele, ele pode depois querer te avançar, mas se ele receber carinho, depois ele vai te oferecer carinho de novo. Né? E sem guardar o rancor. O homem, ele guarda rancor, ele guarda o ódio. Né? O homem, ele é irracional. Né? Em algumas questões, como a própria palavra diz, porque são comparados aos animais. Acabam deixando de ser racionais para ser irracionais. Porque tendo esse entendimento, tendo esse esclarecimento, ainda assim ousam se corromper contra Deus. Mas aí, Judas diz assim, ai deles que entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, e perecerão na revolta de Coré. Né? Então aqui mostra uma série de homens que se levantaram, né, contra Deus, blasfemando tudo aquilo que era sagrado.
Estes são manchas em nossas festas de amor, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, e desarraigados, duplamente mortos. Aqui ele passa a dar uma série de exemplos, daqueles que são falsos mestres, aqueles que ensinam falsas doutrinas, aqueles que ensinam falsos conselhos para as pessoas, né? É como uma árvore muito bonita, que está em pleno momento ali para produzir os seus frutos. Mas você olha para ela e é como a figueira que Jesus amaldiçoou. Essa figueira aqui estava na época de produzir, por que não está produzindo? Já que não está produzindo, não vai saciar a nossa fome, maldito seja, nunca mais produziu nada, né? E é assim, procuram apresentar uma árvore agradável, mas não tem frutos. Nós notamos que pelos frutos você vai conhecer a árvore, né? Assim a palavra nos ensina. E quando você olha uma vida sem frutos, você entende que exatamente, talvez, seja uma vida que não esteja realmente na presença do Senhor. Porque o verdadeiro cristão, ele precisa gerar frutos, né? Ele dá continuidade aqui onde são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujeidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, onde diz: vede o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles profetizaram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros, né? Podemos notar aqui que Judas, ele estava fora da época dele. Eu acho que ele escreveu isso tem uma semana atrás, né? Porque é algo muito presente, né? É algo muito real, é algo que nos mostra que a igreja não mudou muito, porque as pessoas ainda permitem que o pecado faça parte da sua vida. Desde do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje, nós podemos notar que o homem evoluiu em muitos sentidos na sua questão da ciência, do estudo da ciência, mas uma coisa é certa: o homem ainda está na mesma posição do dia em que Adão pecou contra Deus. Isso não mudou. De lá para cá o homem continua o mesmo, desde Adão até hoje, que é a questão do pecado. E o homem não vai mudar. Se Deus voltar no ano 2500 ou no ano 3000, isso aqui vai continuar. Não é? Por quê? O homem, na sua arrogância, o homem, no seu desejo de satisfazer a si mesmo, ele se levanta até mesmo contra o próprio Deus. E aqui nós podemos notar, e a gente pode esclarecer muito bem isso, nós podemos notar porque são pessoas que murmuram, são pessoas que estão sempre se queixando, são pessoas que andam segundo o seu próprio entendimento. Nós vamos tomar cuidado com isso. Por que é importante que a igreja tenha uma doutrina, irmãos? Por que é importante que a igreja tenha que ter regras? Porque a palavra de Deus nos ensina que existem regras para as coisas, né? Quando você pega lá o livro de Deuteronômio, né, e você pega lá quando as regras para o povo foram escritas, é porque existia uma lei que precisava ser bem clara para que o povo seguisse as regras. Se o nosso país não tivesse uma Constituição, um Código Penal, um Código Civil, uma CLT, que é o Código Trabalhista, seria uma bagunça. O patrão faria o que queria, o empregado também, né? Os criminosos agiriam pior do que estão agindo hoje. A gente sente que hoje a nossa sociedade brasileira chegou a essa situação de desordem na questão da segurança pública, não por culpa da polícia, porque a polícia está fazendo o papel dele, eles prendem, só que chega lá o judiciário solta, porque tem tantas brechas na lei, e hoje o mau elemento, ele está cercado de tantos recursos, que ele rouba, fala, eu vou roubar, porque se der certo o roubo, o dinheiro eu escondo, e eu posso muito bem pegar o dinheiro depois, e pagar um bom advogado, porque o advogado vai achar uma brecha na lei que vai me soltar.
acaba compensando o crime para essas pessoas, porque eles acham que vale a pena. Eles começam a analisar os prós e os contras e começam a analisar e achar que vale a pena. Por quê? Uma lei muito frouxa, uma lei que não é rigorosa para com os criminosos, né? Uma lei que deixa a desejar nesse intento. É por isso que a palavra, ela nos orienta a uma uma série de questões doutrinárias, para que através dessa doutrina nós possamos ter uma vida de santidade na presença do Senhor. E muitas vezes, quando a gente vai contra essa doutrina, é exatamente onde a gente afronta a Deus em muitas coisas. E a palavra nos diz para que nós possamos ficar atentos a isso, né? Para que nós não possamos nos contaminar, porque isso é fruto das pessoas que querem prejudicar a palavra, né? São esses que a Bíblia menciona aqui, que são murmuradores, que são queixosos, que andam conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, o seu próprio entendimento, né? Fazem a sua própria doutrina. Ah, você acha que a doutrina é assim, assim, assim? Não, essa é a minha doutrina, então está certo. Mas não é assim. A palavra deixa isso bem esclarecido para a gente, isso de forma muito lúcida, né? A boca diz coisas arrogantes e gostam de ser bajulados, ou gostam de bajular, só para alcançar os seus interesses, né? Mas Judas deixa bem claro aqui uma exortação final. Mas nós, amados, devemos nos lembrar das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, né? Quantas divisões nós não temos visto no meio de várias igrejas? A igreja batista, a igreja presbiteriana, a assembleiana, né? As divisões exatamente por um pensamento que discorda com o pensamento corrente, né? São sensuais, não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até mesmo a roupa manchada pela carne. Então Judas deixa um esclarecimento para nós aqui. Nós devemos estar ensinando. A nossa obrigação é ensinar, é acompanhar, para que mesmo assim, no meio do pecado, mas sendo advertidos, venham a se arrepender, e se arrependendo, sejam arrebatados ou sejam salvos como que pelo fogo, né? Ou seja, cheirando a fumaça, né? Mas que sejam salvos. Por quê? A importância de verdadeiramente estar na presença do Senhor. Quanto aos outros, né? Tende somente a misericórdia e o temor, mas muitas vezes detestando até a roupa manchada pela carne, né? Porque estão contaminados, mas não querem se arrepender. Aí cabe somente a misericórdia, para que orem, para que ele venha se arrepender, mas até mesmo evitando o contato com a pessoa. Por quê? Você corre o risco de se contaminar também, né? Tem pessoas que você ensina, mas a pessoa não quer saber. Você vai fazer o quê, irmão? Não tem jeito. Você vai, exorta, você ama a pessoa, você visita a pessoa, você conversa com ela, você abraça, você ama. Aí a pessoa vai lá e fala assim: olha, tudo que você falou é muito bonito, eu gosto de você, mas eu vou continuar com esse pensamento que eu tenho aqui. Aí a palavra diz o quê? Então, detesta até a roupa manchada da carne. Então, evita o contato, né? Só tenha misericórdia dele. A Bíblia ensina para que nós tenhamos misericórdia, né? Então, continue orando, continue pedindo a Deus para que Deus possa visitar essa pessoa. Mas mantenha distância da pessoa, não tenha muito contato. Por quê? Você vai acabar se contaminando. Ou muitas vezes você pode até criar uma inimizade, porque de tanto bater naquela tecla, a pessoa vai falar: lá vem fulano, ele vai falar aquilo lá de novo, eu não quero nem saber dele. Olha, fica aí que eu fico aqui. Então você vai acabar se tornando uma pessoa irritante, chata, né? E muitas vezes pode, se você não estiver preparado na fé, você, né, pode até se corromper com aquilo que a pessoa tem dito também. Então, que o Senhor Deus possa nos ajudar, que realmente aquilo que Judas escreveu nessa sua pequena carta, é tão pequena, mas é tão atual, é tão rica, né, em testemunho de vida para nós,
e nos mostra com clareza a importância de estarmos em santidade na presença do Senhor e a importância de estarmos firmados na verdadeira fé. Como é difícil permanecermos realmente na palavra se não temos o discernimento, se não estamos realmente buscando a Deus. E para isso nós precisamos estar em oração, fazendo a leitura da palavra, em comunhão com os irmãos em Cristo, para que possamos estar nos alimentando da palavra, para que nós não possamos ficar expostos a qualquer vento que possa nos levar para lá ou para cá, e sermos assim desviados da verdadeira palavra, da palavra sã, né? E que o Senhor nos oriente para que nós possamos realmente ter a mente de Cristo, porque com a mente de Cristo aí não tem problema, porque sabemos que com a mente de Cristo estamos seguindo o rumo certo, né? E que Deus possa nos orientar para que nós possamos estar caminhando para esse rumo da mente de Cristo, né? Uma mente onde realmente tenha lucidez, que tenha convicção da palavra verdadeira, que pode levar o homem ao caminho da salvação, né, e livrar o homem do caminho do inferno. Que Deus nos abençoe.